Nessa história nós temos um milagre, uma cura que só foi possível por causa da fé. Mas não somente isso, Jesus aqui deixou algumas lições espirituais importantes para a nossa caminhada. Eu quero convidar você a descobrir algumas, ou relembrar algumas lições que Jesus deixou para a gente nessa história. E no capítulo 10, no versículo 46, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo ele que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você pode dizer isso comigo, esse último versículo? E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Primeiro, meus irmãos, precisamos ver o que é que está acontecendo nessa história. Nessa passagem, Jesus está em seu caminho para Jerusalém. Ele passa por Jericó em direção a Jerusalém. E esses são os últimos momentos de Jesus na terra. Ele estava cercado por uma grande multidão, mas também pelos discípulos. E todos eles estavam indo em direção à festa de Páscoa. Então, Jericó é o início dessa jornada que leva Jesus a encontrar-se com Bartimeu. E a primeira grande lição que eu quero ressaltar aqui, que o Espírito Santo falou ao meu coração, é que Jesus quer te dar uma nova identidade. Você pode repetir comigo? Jesus quer te dar uma nova identidade. Esse é um dos primeiros milagres registrados na Bíblia em que podemos identificar o nome de quem recebeu o milagre. Você vai ver que tem muitos casos na Bíblia que não existem identificação. Ah, foi Maria, foi Marta, foi João, foi Pedro. Não. Poucos, esse daqui é um dos poucos que tem. Marcos, inclusive, se utiliza de uma identificação que não é um nome, provavelmente. Porque diz em hebraico Bartimeu, Bar significa filho, Timeu era o nome do pai dele. Então, em nossa língua, é como se Marcos estivesse dizendo assim: olha, sabe Zé, o filho do marceneiro João? Pronto, é esse. É como se Marcos estivesse falando isso. Existem muitas possibilidades aqui, porque Marcos pode ter escolhido uma identificação e não o nome dele. No entanto, eu quero me utilizar da hipótese da identificação de mudança de vida. Diga comigo, mudança de vida. Sabe, quando você conhece alguém que tem um aspecto de vida que chama tanta sua atenção, de repente uma pessoa que é viciada em álcool, uma pessoa que é viciada em drogas, e isso te chama tanta atenção, eu acredito que Marcos quis deixar isso registrado, sabe? Como se estivesse dizendo: sabe aquele homem cego? Sabe, aquele homem que não podia enxergar, que era um mendigo, sabe, o filho de Timeu? Agora ele está transformado. Para os judeus, o nome era muito mais, meus irmãos, do que uma identificação. O nome significava uma expressão judaica de destino e de propósito. Então não se escolhia nome porque o nome era bonitinho, porque combinava, porque fazia, era o nome do pai. Não. É porque tinha a ver com destino e com propósito. E Marcos nos mostrou que o chamado de Jesus sobre a vida de Bartimeu, sobre o filho de Timeu, foi mais forte e mais poderoso que a determinação que os homens haviam dado a ele através do nome dele. Jesus mostrou que conhecia sim o nome do filho de Timeu, mas ele queria dar uma nova identidade para ele. Ele queria dar uma nova identificação, uma identificação poderosa. Queria fazer milhares de pessoas, depois da existência dele, vivenciarem um milagre. Porque é exatamente isso que nós vivenciamos cada vez que a gente abre a Bíblia em Marcos 10. Cada vez que a gente vê um vídeo reportando essa passagem, a gente vivencia esse milagre novamente. É como se a gente estivesse ouvindo Marcos dizer: sabe, o filho de Timeu, ele era cego,
mas hoje ele pode ver. Diga para o seu irmão que está aí do lado, Deus quer te dar uma nova identidade. Bartimeu, ele era cego, ele era limitado, ele estava sozinho em meio à multidão, desprovido de benefícios, não tinha quem o ouvisse em meio a tantas outras pessoas. Ele provavelmente era impedido de trabalhar, talvez nem tenha se casado por conta dessa dificuldade na época. Muito provavelmente só vivia pedindo esmolas, como a Bíblia diz, era um mendigo. Mas Jesus chegou na história de Bartimeu para mudar, diga mudar. Jesus chega para mudar. Ele chegou para mostrar a Bartimeu que Deus se importa. Deus se importa conosco, meu irmão. Não interessa a limitação, não interessa a dificuldade, não interessa o tempo ruim que estamos vivendo. Deus se importa conosco e Deus quer mudar a nossa identidade. Assim como Bartimeu, talvez você se encontre no meio de uma grande multidão. Talvez você esteja sozinho em meio às pessoas que sabem exatamente para onde você vai. Eu sei aonde é que vai dar a vida dessa pessoa. Sabe, talvez você esteja em meio a um monte de pessoas tão perdidas quanto você está se sentindo nessa hora. Talvez você esteja no meio de pessoas que você percebe que só querem lhe prejudicar. Talvez você esteja no meio de um monte de pessoas que só querem ver o seu fim. Talvez você esteja num monte de pessoas que nem lhe reconhecem como amigos ou como família. Sabe, talvez você esteja enfrentando tantos desafios na vida, tantos desapontamentos, limitações e lutas, que você se sente perdido, perdida, sozinho. Quem nunca se sentiu assim, desesperançoso? Quem nunca olhou para si mesmo e disse, eu não tenho esperança? Com tantas necessidades, ou quem sabe pedidos acumulados e não respondidos por tantas pessoas, com tantas orações ainda não respondidas. Talvez você se encontre assim, sem saber se Deus sabe exatamente quem você é, ou onde você está, ou mesmo do que você precisa. Mas o testemunho de Bartimeu nessa noite, Deus nos trouxe para dizer que Deus sabe exatamente onde é que você está. Deus sabe exatamente aonde você está. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente o que você precisa, meu irmão. Deus não está perdido nessa história. Ele é que encontra você. Você não encontra Deus, Deus te encontra. É isso que a palavra diz. Então olhe para o seu irmão que está aí do lado e dê uma palavra de esperança e encorajamento para ele. Diga, Deus sabe onde você está. Sabe, como nós falamos, Bartimeu estava cheio de limitações, cego. Ele não conseguia enxergar. Quantos de nós temos vista e não conseguimos enxergar? Bartimeu não estava conseguindo enxergar. Ele estava no meio de uma vila de Jericó muito perigosa, a caminho de Jerusalém. Muito provavelmente, meu irmão, minha irmã, você se encontra exatamente como Bartimeu nessa noite, com limitações, cego para enxergar o que de fato é necessário, e apesar de estar no caminho para Jerusalém, você ainda não chegou lá. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deixa eu te encorajar nessa noite. Jesus quer te curar. Você entrou nessa casa aqui com alguns pedidos de oração e alguns deles foram por cura física, mas acima de tudo por cura emocional. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus quer te curar. Jesus quer te curar, Jesus quer te fazer quebrar essas limitações. Jesus quer te dar uma nova identidade, uma identidade de milagres, não somente para você, mas para quem olhar para você. Jesus quer te fazer uma identidade de milagres, para que quem olhar, para quem possa olhar para você, vai lembrar, Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Diga aí para o seu irmão, Deus ainda faz milagres. Eu creio.
Meu Deus, como eu creio, como eu preciso. E assim como Bartimeu, Jesus quer te tirar de Jericó. Jesus quer te tirar dessa zona de perigo que você está. Jesus quer te tirar da beira do caminho aonde Bartimeu estava. E onde provavelmente você se encontra. Jesus quer que você pare de mendigar ajuda de quem não pode fazer nada por você. Somente o Deus Todo-Poderoso pode mudar a sua história. E Ele quer te levar de Jericó para Jerusalém nessa noite. Só quem crê diz amém, glória a Deus. A segunda lição que nós podemos aprender com a história de Bartimeu nessa noite é que o tempo de aflição nos capacita para viver um milagre. O tempo de aflição nos capacita para viver um milagre. Sempre imaginamos em meio às atuações de curas e milagres que o mais importante é o resultado, ou seja, o que o milagre pode produzir, o que a cura pode produzir. No entanto, deixa eu dizer uma coisa importante para você, não tão agradável, mas muito importante na sua caminhada e na minha. Se a gente parar para pensar profundamente sobre isso, nós vamos ver que o resultado imediato não é tão importante quanto o processo. O que, Shirley? Estás doida? Eu preciso desse milagre como o ar que eu preciso para viver. Não. Deixa eu dizer e vou repetir para você. Se a gente parar profundamente para pensar, o processo é mais importante do que o resultado do milagre. Sabe por quê? Porque foi no processo e é no processo de aflição, é no processo da tribulação que a gente se prepara, que a gente é preparado por Deus, que a gente é moldado por Deus. É essa preparação, é esse processo, é essa aflição que prepara o teu coração para receber, sabe o quê? Um milagre. Sem isso, você não seria capaz. Sem isso você não estaria capacitado ou não estaria preparado para receber o que você tem pedido, meu irmão. O que você tem pedido, sabe aquele pedido que você está há 10 anos pedindo e nada aconteceu? Porque o seu coração ainda não está preparado. O tempo kairós de Deus acontece quando duas coisas se alinham. Quando a sua preparação espiritual e emocional está alinhada com o tempo e a vontade de Deus. Não sabemos quanto tempo Bartimeu vivenciou todas as limitações que ele experimentou, mas sabemos por conhecimento que ele era desprovido de algo tão necessário quanto a visão. E pode ter certeza, isso deve ter dado muitas frustrações, dores e aflições no coração dele. Imagine. Quantos aqui já fizeram aquele teste de... Claro, eu estou vendo um monte de gente de óculos, teste de visão, não é? Que você bota aquele colírio. Hoje em dia nem é mais como antigamente. Hoje em dia você bota um colírio e até consegue enxergar. Mas antigamente, eu digo antigamente, estou me entregando, né? A idade. Não, no tempo do pastor Delmar, aí... No tempo de antigamente a gente colocava um colírio e a gente mal conseguia enxergar. Quem faz parte desse tempo? Que era um colírio fortíssimo. A gente só enxergava tudo nublado, faltava até escola. Eu me lembro que um dia meu pai me levou para fazer o exame e eu faltei escola. Menina, eu vibrei nesse dia. Eu disse, eita glória, hoje eu não vou não. Tô brincando, gente. Então, era nesse tempo. Imagine quando a gente fica somente 30 minutos sem o poder da visão, quanta aflição a gente passa. É tão dificultoso, não é verdade? Hoje em dia, se eu tirar o óculos para tentar enxergar até o celular, eu não consigo, já fico em aflição. A gente não sabe quanto tempo Bartimeu passou por isso. A gente não sabe se ele nasceu cego, se ele se tornou cego, se alguém fez ele cegar. Mas uma coisa nós sabemos, que é no meio dessas dores, foi no meio dessas dores, que a mente de Bartimeu, intranquila, começou a procurar por equilíbrio. É no meio da dor, preste bem atenção nisso, é no meio da dor que a nossa mente intranquila procura encontrar o equilíbrio.
e significado dessa dor. E é nessa busca, é essa sede por encontrar respostas e acomodação, que a nossa fé começa a crescer e a se desenvolver. É nessa busca por significado que a gente começa a criar o ambiente para os milagres. Enquanto você está derramando as suas lágrimas lá no seu travesseiro, enquanto você está clamando a Deus toda noite, enquanto você está entrando no banheiro, sabe, para se esconder de um amigo ou de uma amiga, porque você se emocionou, lembrou da circunstância, orou tanto e está doendo, é nesse momento que a tua fé começa a agigantar. E o terreno do teu coração começa a ser preparado para receber milagres. Pergunta aí para o teu irmão, teu coração está preparado para receber milagres? Amém. É no meio dessas dores que o teu coração começa a ser preparado para milagres. É no processo de espera e de aflição que recebemos capacitação para suportar. É no processo de espera que nos tornamos pessoas mais fortes, maiores do que as circunstâncias e com mais fé. Volte lá para o versículo 47 e 48, por favor. E Marcos diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A narrativa nos mostra algo muito importante. Bartimeu, em meio a seu processo de aflição, buscou com todas as suas forças encontrar o que lhe daria equilíbrio. Aquilo que lhe daria equilíbrio necessário era uma pessoa, era Jesus. Mesmo em meio à reprimenda das pessoas, sabe, mandando ele calar a boca, calem a boca, cale a boca, fique quieto, o mestre está ocupado. Mesmo em meio à reprimenda das pessoas, para que ele se calasse, para que ele não continuasse a clamar, ele encontrou coragem e determinação para continuar buscando a sua chance de equilíbrio, a sua chance de viver um milagre. Quantas vezes você não se calou porque alguém lhe criticou? Na sua busca de equilíbrio e significado. Quantas vezes um olhar não fez você parar? Quantas vezes uma crítica maldosa não fez você se empolhar no seu processo de busca do seu milagre? E quem sabe você não está estagnado exatamente nesse momento agora que a gente está conversando. Porque alguém, alguma circunstância, bloqueou você. O clamor de Bartimeu nos revela algo muito grandioso em relação ao próprio Bartimeu. E que serve de lição para mim e para você. Ele mesmo sendo cego, Bartimeu mesmo sendo cego, desenvolveu a capacidade de conhecer e reconhecer Jesus. Isso é muito importante. E não é a mesma coisa. Conhecer e reconhecer Jesus. Muito provavelmente por causa de tudo que Bartimeu já havia escutado a respeito de Jesus. Muito provavelmente por causa de tudo que ele conhecia a respeito das Escrituras Sagradas. Ele começou a entrar num processo de mergulhar em conhecer e reconhecer Jesus. Um conhecimento e reconhecimento profundo, denunciado, sabe aonde? Numa frase simples que Bartimeu falou. Jesus, filho de Davi. Diga isso comigo de novo. Filho de Davi. Ah, como eu acredito que Bartimeu estava esperando ansiosamente por esse encontro com o filho de Davi.
Bartimeu, no tempo de espera e aflição, relacionou tudo o que estava ouvindo sobre Jesus, os testemunhos, as ações, aquilo que as pessoas falavam, o que as escrituras diziam, e chegou ao entendimento de que Jesus era mesmo o Messias que estava por vir. Bartimeu alimentou a fé que estava em seu coração, muito provavelmente quase morta, e agigantou ela a tal ponto a ser um dos poucos na Bíblia que conseguiram se referir a Jesus como filho de Davi. Essa expressão pode parecer simples para você hoje, na modernidade, na pós-modernidade. Mas ela não é simples, ela é profunda, ela tem um significado muito profundo. Quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, não é porque ele estava tentando usar um nome diferente para chamar a atenção de Jesus, sabe? Não é porque ele estava no meio de um povo e de uma multidão, tudo falando e fazendo barulho, que ele decidiu, vou ver aqui o que é que eu posso fazer para chamar a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não, Bartimeu não fez isso. Bartimeu, ele na verdade tinha uma informação privilegiada. Mas não por causa de pessoas. Bartimeu tinha uma informação privilegiada de uma revelação que ele tinha chegado a respeito de Jesus. Na verdade, ele recebeu uma informação privilegiada do Espírito Santo. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão que é um título messiânico. Os judeus esperavam que Deus levantasse um dos descendentes de Davi para restaurar Israel. E o que Bartimeu estava reconhecendo ali em Jesus, dizendo, Jesus, filho de Davi, era que Jesus era o próprio Messias que estava por vir. Ele era o Messias informado nas Escrituras. Ele era o que ia ser levantado e iria restaurar Israel. Era isso que aquele cego, mendigo no meio do caminho, que estava aprendendo durante a sua aflição a conhecer e a reconhecer Jesus, estava admitindo ali diante da multidão, Jesus, filho de Davi. Tu és o Messias, em outras palavras, que estava por vir, que está por vir, é o Messias que está entre nós. O que Bartimeu estava esperando de Jesus então, meus irmãos, não era simplesmente um milagre normal. O que Bartimeu estava esperando era uma bênção messiânica profetizada em Isaías 35. Eu vou pedir que a mídia abra, por favor, na passagem de Isaías 35, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Isaías 35, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E a palavra de Deus diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. No verso 3 diz: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança. Com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, e as águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Isso é o que acontecerá quando o Messias se manifestar, disse Isaías. Aqui nós vemos o que aconteceu com Bartimeu, meus irmãos. É que ele entendeu, Bartimeu, sabe, o cego mendigo no meio do caminho. Ele entendeu que o Messias, a bênção messiânica, estava ali perto dele. Você consegue entender que Jesus está não somente perto, mas dentro de você?
Será que entende mesmo? Porque quantas vezes a gente chega na casa do Senhor e a gente não consegue se entregar 100% para Ele, porque a gente fica preocupado com 1001 coisas. Contas, problemas, comida, compromisso, trabalho, tudo. E a nossa intenção fica vagando e os nossos pensamentos vagam por todos os lugares, menos no Messias que habita no seu coração. Bartimeu percebeu que o Messias que estava por vir estava ali perto dele. E o que ele estava querendo pedir, o que ele estava querendo era que o Messias trouxesse à existência a promessa messiânica sobre a vida dele. Abre os meus olhos, porque eu quero ver. Abre, Senhor, os meus olhos que eu quero ver. Quantos de nós podemos pedir isso nessa noite? Você pode fechar os seus olhos nesse momento e dizer: abre, Senhor, abre os meus olhos, eu quero enxergar a verdade. Eu quero enxergar a verdade que eu não tenho enxergado há tanto tempo. Eu quero ver como o Senhor abriu a visão de Bartimeu. Abre os meus olhos. Eu preciso ver a tua verdade. Naquele dia, Bartimeu ouviu que Jesus estava no caminho. Naquele dia, Bartimeu empenhou tudo que ele tinha para alcançar o Mestre. E tudo que ele tinha era somente uma capa velha e a sua audição e a sua voz. Tudo que Bartimeu tinha era uma audição apurada, a sua voz e uma capa velha. Ele empenhou tudo que ele tinha para não perder essa oportunidade de ver o Messias passando por ele. Mas ele precisava que esse Messias não só passasse, mas que tocasse nele. Ele não poderia deixar essa oportunidade passar. Toda essa espera de Bartimeu, toda a aflição que ele vivenciou, foi para prepará-lo para essa oportunidade, para que ele não perdesse um encontro com o Messias. Nós muitas vezes durante, meus irmãos, o tempo de espera, daquele milagre que a gente está pedindo e precisando, muitas vezes durante o tempo de espera e da aflição que estamos vivendo, a gente se cansa, não é verdade? A gente se cansa. Estava conversando com uns amigos ontem à noite. E eu estava dizendo quão fácil é a gente se cansar. Eu já me cansei muitas vezes. Então, durante o tempo de espera, quantas vezes a gente se cansa? Quantas vezes a gente não se ocupa com outras coisas para aliviar a dor, não é verdade? A gente é especialista em procurar soluções para aliviar a dor, que não seja encarar a dor com Jesus. Já parou para pensar nisso? Já parou para ser honesto consigo mesmo? A gente é especialista para procurar soluções de alívio de dor. Dorflex, Doril, Neosaldina, Nimesulida, tudo que você imaginar. Para que a gente não tenha que enfrentar a dor diante do único lugar que pode curar a nossa dor definitivamente, na cruz. A gente é especialista em tentar se ocupar para aliviar a dor, menos com o que realmente importa. Conhecer mais e mais Jesus. Nos prepararmos para o toque de Jesus. Nos prepararmos para a oportunidade que um dia, deixa eu dizer para você, um dia nós vamos ter essa oportunidade. Porque a Bíblia diz que todo aquele que clama, que bate a porta, vai receber um encontro com o Mestre. Ele diz que um dia que ele bata na nossa porta e a gente abre essa porta, ele vai entrar na nossa casa e se encontrar conosco. Mas a gente gasta o nosso tempo fazendo qualquer coisa, menos mergulhando em quem Jesus é. Bartimeu mergulhou em quem Deus era. Nós nos perdemos, meus irmãos, com a espera, a gente se desanima. A gente se revolta, sim ou não? A gente se distrai, a gente esquece
que Deus está nos colocando no modo de espera, para que a gente se prepare para vivenciar o milagre que Ele tem para nós. Porque o milagre, como nós falamos aqui, precisa de um coração preparado. Tem muita gente arrogante no nosso meio. Eu posso receber o milagre, pode mandar, Deus. Que injustiça da tua parte. O Senhor não está mandando por quê? Não confia em mim? Ainda não, querido. Você ainda não está preparado. Ainda não, querida. Você ainda está tomando leite. É necessário preparar o coração para receber o milagre. É necessário aumentar e agigantar, fortalecer a sua fé, a sua estrutura emocional, a sua estrutura psicológica. Ainda tem um caminho a percorrer. Você ainda está em Jericó. Você ainda precisa andar no mínimo 16 quilômetros para chegar em Jerusalém. Bartimeu, durante a sua espera e aflição, claramente se preparou. Ele ouviu sobre Jesus. Ele conheceu Jesus. E ele reconheceu quem Jesus era. E quando surgiu a oportunidade de encontrá-lo, ele declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele usou tudo que ele tinha para esse encontro. Ele não deixou que a presença de Deus passasse batido por ele. Ele usou tudo que ele tinha. Tudo. Ele entregou tudo. Meu irmão, não deixe a oportunidade passar. Se você está no tempo de espera, no tempo de aflição, pare de perder tempo com coisas que não vão fazer você ganhar o tempo. Quem entendeu diz amém. Pare de perder tempo e de se encher com coisas que não vão solucionar o seu problema. Comece a se encher de Jesus. Comece a buscar Jesus. Comece a mergulhar em Jesus. Comece a conhecer mais Jesus. Comece a entrar na presença de Jesus. Comece a experimentar. Pare de ficar pegando carona no conhecimento do pastor, do irmão. Pare de ficar andando no trenzinho do amigo que canta e que é a maior adoração. Pare de ficar pegando, carona com palavras que vêm de pessoas que conhecem Jesus, que têm experiência com Jesus. E você, nada. Não, sabe, porque eu tenho um amigo que ele é assim com Deus. Sim, isso vai mudar o que? A sua história? Talvez ele ajude um pouco, mas não vai mudar a sua história. O que muda a história é você mergulhar em Jesus. Diga aí para o seu irmão que está do lado, o que muda a tua história é você mergulhar em Jesus. Terceira lição. Jesus nos chama mesmo com o pouco que temos. Jesus nos chama mesmo com o pouco que temos. Meus irmãos, nessa história, Bartimeu, em seu tempo de espera por um milagre em sua vida, ao ouvir sobre Jesus, começou a entender um pouco mais sobre Jesus. E quanto mais ele mergulhou em Deus, mais ele recebeu dele. E não é diferente conosco. Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente recebe dele. Deus derramou uma revelação sobre quem era Jesus para Bartimeu. E assim como derramou sobre Pedro também, vocês lembram? Lembram quando Jesus estava com os discípulos e ele pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E cada um foi dizendo uma resposta, e Pedro foi o único que disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dessa mesma forma, Bartimeu recebeu essa revelação dos céus para dizer: Jesus, filho de Davi. O interessante, veja mesmo, preste bem atenção nesse fato, que isso é importante para você e para mim. O interessante é que ambos, tanto Pedro quanto Bartimeu, gastaram tempo com Deus, com Jesus. Pedro andando lado a lado com Jesus.
mas Bartimeu somente ouvindo falar. Somente mergulhando no conhecimento revelado pelo Espírito através da escuta e das conversas em seu próprio pensamento. E é isso que preparou o coração de ambos para viverem o que os dois viveram. Dois personagens da Bíblia que viveram coisas incríveis com o Senhor. Algo em comum com esses dois discípulos é o quão pouco eles tinham. Ambos eram desprovidos de muita coisa. Pedro, era um pescador, quase sem letramento. Do outro lado, Bartimeu, um cego mendigo. Os dois, desprovidos de tanta coisa. E aí é que entra a aplicação para a nossa vida. Porque talvez, meu irmão, você não tenha uma educação suficiente. Talvez você não tenha educação suficiente. Talvez você não tenha um conhecimento como você pensa. Fulano de tal tem um conhecimento todo massa. Talvez você não tenha o status daquela pessoa que você tanto admira. Talvez o seu valor para a sociedade seja, bem pequenininho, Talvez não te considerem como alguém grande, como alguém de expressão. Talvez na hora de falar sobre você, as pessoas até esquecem. Falam lá do fulano de tal, do cicrano de tal, que tem o status, que tem isso, que tem aquilo outro, mas quando é o seu nome esquece porque você não tem valor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Para você. Talvez mesmo o mundo não te considerando grande, se você tiver uma fé firme e verdadeira, uma fé baseada na rocha, você é importante demais para esse mundo, meu irmão. Diga aí para o seu irmão que está do lado, se você tiver uma fé firmada na rocha, você é mais do que importante nesse mundo. Mais do que importante nesse mundo. Deixa eu te contar um dos maiores segredos que está na Bíblia, no Novo Testamento. Ao teu respeito, se você tiver uma fé firmada na rocha, que é Jesus. A Bíblia diz assim a teu respeito: toda a criação, preste bem atenção. Toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação da tua fé. Você sabia disso? Sim ou não? Amém ou não amém? Toda a criação aguarda pela manifestação da tua fé. Vê o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, no versículo 18. A partir do 18 ele diz assim, olha. Romanos 8, a partir do versículo 18 ele diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada, escute isso, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida, sabe ao que, meus irmãos? A futilidade. Não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. E no versículo 21 diz assim: de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você vai ser instrumento nesse processo. Você é instrumento nesse processo. Não, você não entendeu. Diga aí para o seu irmão que está do lado. Você é instrumento de Deus nesse processo. A natureza aguarda a sua manifestação. A manifestação da sua fé não é do seu status. Não é do número de seguidores. Não é daquilo que falam sobre você. Não é daquilo que você pode comprar. Não é do que o dinheiro pode mostrar. Não é de quantos diplomas você pode ter. Mas é da fé que você demonstra no seu dia a dia. É isso que o mundo, a natureza espera pela manifestação. O mundo está corrompido. Nós, do meio da igreja, estamos sendo corrompidos. A nossa medida de valor é a medida do mundo. Quanto mais faz, quanto mais tem, quanto mais acumula, quanto mais sabe sorrir, quanto mais não sei o quê. A medida de Deus é quanto mais fé. Quanto mais verdade,
Quanto mais obediência. Jesus disse que não existiu homem na terra como João Batista. João não tinha nada, nem roupa. Ele abriu mão do status social dele, porque ele poderia estar dentro da linhagem sacerdotal. Ele disse não. Ele não tinha nada, a não ser a promessa. Ele será o preparador do caminho. Uma fé inabalável, que fez ele seguir até o fim, ainda que o fazendo perder a cabeça. O mundo espera pela manifestação dessa fé. Você é instrumento de Deus para essa manifestação. É nesse tempo de aflição que você vai fazer a sua fé crescer e mostrar ao mundo que Deus ainda faz milagres. Bartimeu, no tempo de espera, desenvolveu uma fé preciosa e escassa no mundo. No seu tempo de espera, ainda que você, assim como Bartimeu, esteja tão desprovido de tudo, saiba que Deus quer agigantar a sua fé. Uma fé verdadeira, uma fé rara no mundo, uma fé genuína em Jesus, uma fé genuína no Filho de Davi, sabe? E uma fé genuína, ela está baseada em quem Jesus é de verdade, não é naquilo que Jesus pode dar. Porque ainda que Ele não dê nada para você e para mim, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo maravilhoso, poderoso e digno de ser exaltado no nosso meio. Ele é Deus, independente do que Ele pode dar para nós. Uma fé genuína declara aos quatro cantos do mundo quem Jesus é. Ela não se intimida, ela não se envergonha. Eu estou no meio de intelectuais, eu estou no meio de gente muito grande, não quero saber, eu vou declarar: Jesus, Filho de Davi, Tu és o Messias que há de vir. Tu és o Messias que vai restaurar, não é só Israel, é o mundo inteiro. Uma fé verdadeira, ela persiste até encontrar-se com o alvo. Bartimeu não parou, ele não se calou, ele disse: eu vou ter um encontro com Jesus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma fé verdadeira anseia por uma experiência pessoal com Deus. Ele não estava satisfeito se alguém dissesse assim: olha, fica tranquilo, o mestre disse para você ficar calmo. Não, ele queria ter uma experiência com Deus. Ele ter uma experiência com Deus. Seu coração anseia em ter uma experiência você por Deus? Ou você está muito satisfeito como o povo de Israel disse: vai tu, Moisés. Vai tu, tem tua experiência com Deus, depois tu fala pra gente o que é. Depois tu passa o bilhetinho, a fila da prova para mim. Está na hora de você ter uma experiência pessoal com Jesus. Está na hora da gente parar de ficar olhando os vídeos da internet e se arrepiando, sabe? Ah, me arrepiei. Você precisa ter uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Assim como Bartimeu teve uma experiência pessoal. É importante ouvir o testemunho e as pregações? Sim. É importante estar onde o povo de Deus está? Sim, porque isso é ajuntamento. Mas você não pode delegar o seu encontro com Deus para uma outra pessoa fazer isso. Bartimeu não mandou recado. Bartimeu gritou para que Jesus viesse encontrar com ele. Isso é uma fé genuína. Isso é uma fé que o mundo está precisando ver. O mundo tem visto muito do emocionalismo. E já não se sabe mais. O povo de Deus não sabe mais. Entra numa igreja, tem um monte de luzes que causam um efeito
sabe, emocional dentro de nós, tem uma musiquinha que causa um efeito sonoro dentro de nós, tem uma pessoa dando uma palavra profética que alimenta a nossa alma, que adora delegar responsabilidade. E o mundo olha e diz assim: é Deus, é Deus. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Porque só se conhece o que é verdadeiro, o que é falso, quando se conhece o verdadeiro. Diga aí para o seu irmão que está do lado: você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. A quarta lição que nós aprendemos é que nós precisamos deixar o passado para viver algo novo com Jesus. Oh, glória! Nós precisamos deixar o passado para viver algo novo com Jesus. Observe no versículo 49 e 50, por favor, na sua Bíblia. E diz assim: e Jesus parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E no 50 diz assim: e ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, e aqui nessa versão está dizendo, jogou a sua capa para o lado, levantou-se como? Depressa, e foi até o lugar onde Jesus estava. Quando Jesus chamou Bartimeu, Bartimeu fez um gesto que carregava uma mensagem espiritual muito profunda. Ele lançou fora a capa que ele tinha. No início da nossa conversa, nós vimos que Bartimeu não tinha. Ele não tinha nada, mas tinha a sua audição, a sua voz e a sua capa. Era a única coisa que ele tinha. Quando Jesus o chamou, ele lançou fora essa capa. Aquela capa representava muito provavelmente o seu passado. O lugar em que ele se sentava todos os dias à beira do caminho. Aquela capa era testemunha, era o cobertor, era o amigo, era aquilo que supostamente o aquecia em momentos de frio. Aquela capa estava com ele quando ele estava triste, cabisbaixo, perdido, confuso, sozinho. Aquela capa era o símbolo da sua velha identidade, de quem vivia limitado, dependente, esquecido à margem da alegria e da sociedade. A capa guardava o cheiro da rua. A capa guardava o pó do caminho, o peso de tudo que ele havia enfrentado. A capa carregava as suas dúvidas. Mas diante do chamado de Jesus, Bartimeu decidiu abandonar tudo aquilo. Ele jogou a sua capa fora, porque ele não queria que nada o afastasse daquele momento tão importante, que era o encontro com Jesus. Quantas vezes nós, como Bartimeu, carregamos uma capa conosco? Uma capa que representa as coisas passadas. E a gente não consegue jogar essa capa fora. Eu estava fazendo meio que um atendimento, uma conversa com uma mulher. E ela estava falando de uma pessoa muito querida dela. E ela estava dizendo assim: poxa vida, fulana me fez uma pergunta que eu não sabia responder. Fulana disse: quando eu vou conseguir mudar? Vou viver coisas novas. E na hora que eu escutei isso, o Espírito Santo colocou no meu coração: nunca, enquanto ela continuar com essa capa, com esses hábitos do passado, com essa forma
de falar do passado com esses pensamentos e essas emoções do passado. Bartimeu jogou essa capa, assim que o mestre chamou. Capas que representaram feridas antigas, culpas não resolvidas, pecados que talvez envergonhem, dependências emocionais ou espirituais, que nos mantêm presos à beira do caminho, dores baseadas em mentiras inventadas por nós mesmos, confusões que não entendemos quando nos acontece. Quando Jesus chamou Bartimeu, ele lançou a capa fora. Quando Jesus nos chama, ele não chama para reformar a capa velha. Ele não chama para lavar a capa velha. Aliás, ele já tinha dito há muito tempo que não se põe vinho novo em odres. Diga aí para o seu irmão, não dá para colocar coisa nova em um odre velho, meu irmão. Não dá. Ele não chama para reformar o passado, ele nos chama para viver o novo. Diga aí, ele nos chama para viver o novo. E o novo de Deus exige desapego. O novo de Deus exige desapego. Você está preparado para desapegar do passado? Porque tem gente que não está preparado. Tem gente que quer viver o novo, mas quer carregar o passado. As dores, as marcas, os traumas. Porque não pode deixar de carregar isso tudo. Senão o povo vai olhar para essa pessoa como? Como alguém desprovido de todas essas atenções que precisava. Você precisa soltar essa capa. Ainda que isso lhe custe a não atenção das pessoas que estão ao seu redor. Só quem entendeu diz amém. Porque dor atrai atenção, não é psicóloga? Dor atrai atenção. Dor é chato, mas ela tem um ganho. Passado doloroso é horrível. Mas quando a gente mantém ele como uma capa, ele não só nos escraviza na dor, mas na atenção que ele nos causa, que ele nos proporciona. O novo de Deus exige desapego. Não dá para seguir Jesus e continuar abraçando o que um dia foi a nossa segurança fora dele. Bartimeu não parou, sabe, meu irmão, para dobrar a capa. Pera aí, Jesus está me chamando, né? Pera aí, só um minutinho. Deixa eu dobrar aqui a minha capa, que é a única coisa que eu tenho, viu, Jesus? Pera aí, calma, vai rápido, menino. Não, só um minuto. Bate ela. Ué, leva. Não. A Bíblia diz que ele pegou aquela capa velha, testemunha de tudo que era ruim na vida dele, e jogou fora. Ah, mas ele fez isso porque o mestre deu uma dica. Disse assim, vai lá chamar ele que eu vou curar ele. Foi isso que o mestre falou? Não, não foi. Ele lançou fora com um ato definitivo, como um símbolo de fé. Como quem responde ao chamado de Jesus e não quer mais olhar para trás. Ele não tinha nenhuma dica de que o mestre ia curá-lo. Eu só posso deixar essa situação aqui se Jesus me mostrar que eu vou conseguir ali. Não dá para barganhar com Deus. Diga aí para o seu irmão que está do lado, que está dando uma despertinho, às vezes diga assim, olha, não dá para barganhar com Deus. Não dá. Não dá para barganhar com Deus. Meu irmão, quando a gente deixa a capa do passado, a gente abre espaço para vestir uma nova identidade em Cristo. Amém ou não amém? Aquele que vivia mendigando misericórdia como Bartimeu, agora anda ao lado da própria misericórdia lá na eternidade. Amém ou não amém? Se Deus quiser, nós vamos encontrar esses testemunhos maravilhosos de homens tão grandiosos como foram registrados na Bíblia. O homem que dependia das esmolas agora, nessa história, seguia aquele que supre
todas as coisas. O cego que não via começou a enxergar o caminho, começou a enxergar a verdade e começou a enxergar a vida. Bartimeu abriu os olhos para a única verdade verdadeira dessa vida, Jesus. E por ele abandonou essa capa. Você é capaz de abandonar a capa que está sobre você? Você é capaz de deixar ir? Deixar o passado não é negar o que se viveu. Deixar o passado não é negar a dor que se enfrentou. Não é apagar com a borracha. Deixar o passado é reconhecer que Jesus transforma tudo de novo. Deixar o passado é entender que Jesus faz tudo novo. Eu costumei dizer uma coisa durante um tempo nas minhas conversas com o João. E a gente falava muito sobre isso. Eu dizia, João, é necessário deixar o passado para que a gente encontre o nosso futuro. É necessário você deixar, meu irmão, o seu passado para que você encontre o seu presente, que é Jesus. Que é tudo que Ele tem para você. Sabe? Lá no livro de Isaías 61, no versículo 10, se a mídia puder abrir. Isaías 61, no versículo 10. O profeta diz assim: Ele, o Senhor, pega o pó da estrada e faz dele testemunho. Você consegue entender isso? Ele, o Senhor, pega o pó da estrada, sabe, aquela poeira, e faz desse pó testemunho. Ele pega as lágrimas da dor e transforma em fontes de alegria. Ele pega a capa suja do passado e nos reveste com vestes de salvação. Bartimeu não voltou mais para a beira do caminho. Ele seguiu Jesus. E essa é a marca de todo aquele que decide deixar o passado. Não volta mais para o mesmo lugar. Fecha aí seus olhos e diga assim: eu jamais serei o mesmo. Tem até uma música que faz isso, né? Que fala isso. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei. E eu jamais serei o mesmo. Oh glória, eu jamais serei o mesmo. O passado, meu irmão, pode até tentar te chamar, mas quem foi chamado e quem se encontrou com Jesus, ouve uma voz que diz a mesma coisa que está escrito lá em Apocalipse 21:5. Eis que faço todas as coisas novas. Eis que faço todas as coisas novas. Ei, Candelária, eis que faço todas as coisas novas, diz o Senhor. Hoje, o Espírito Santo te convida a fazer o mesmo. A mesma coisa que Bartimeu fez. A lançar essa capa do passado. Deixar o que passou. E seguir rumo ao alvo. E o alvo é Jesus. Porque o novo de Deus, quem está em direção ao novo de Deus, não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Há algo diante de você, meu irmão e minha irmã, que o passado não pode te oferecer. Sabe o que é? Uma nova visão. Uma nova direção. E uma nova história. Já dizia a música, não é? Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que
te abençoarei. Glória a Deus! Somente quem está disposto nessa noite a aceitar esse chamado e esse desafio que o Senhor coloca diante de nós, a deixar essa capa do passado, a oferecer ao Senhor a sua vida, mesmo sendo pouco aquilo que se tem. Somente quem está disposto a se preparar nesse tempo de aflição, de espera pelo milagre. Somente quem quer viver uma nova identidade em Deus